Bom dia, hoje é dia 2 de setembro de 21, né? Nós estamos na nossa quarta aula de economia do setor público, né? Temos aí mais três aulas e depois a prova, né? A prova provavelmente ali no final de setembro, né? Então temos aula no dia 2, temos aula no dia 9, temos aula no dia 16. Eu acho que provavelmente de 23 ou 30 a prova, tá? A gente fiquem atentos, ou é 23 ou 30, vamos ver o andamento do conteúdo, ok? Hoje que nós vamos continuar falando de externalidades, tá? Todo esse material está disponível no Moodle, todo o material que o professor está utilizando em aula, essas lâminas estão disponíveis no Moodle, ok? E a gente vai inicialmente concluir aquelas lâminas que a gente trabalhou aula passada, final da aula passada, tá? Então a gente vai trabalhar aqui 2 ou 3 lâminas desse arquivo e depois abrimos outro arquivo e continuamos a falar de externalidades. Bom, vou tirar a câmera aqui para que vocês prestem mais atenção. Desativei e vamos lá. Estão escutando? O som está bom? Está tranquilo? Podem comentar pelo chat, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem. Então, o professor está saindo um pouquinho do chat, o professor está acessando aqui o vídeo. Então, o que acontece? O problema da externalidade, o grande problema da externalidade, seja ela negativa, seja ela positiva, tá? É que o mercado não produz o socialmente desejável, tá? Não produz aquilo que a sociedade quer. Quando existe externalidades positivas, o mercado produz numa quantidade inferior ao socialmente desejável. Quando tem externalidades negativas, o mercado produz numa quantidade superior ao socialmente desejável. Bom, aí entra uma questão, aí entra o papel do setor público, entra o papel do governo, o papel, né, de políticas públicas para corrigir essas externalidades, para corrigir esses problemas, ok? Então, o que vocês estão vendo aqui na lâmina? Estão vendo o seguinte, ó, esses dados aqui, ó, são referentes a essa lâmina aqui, ó, que é uma lâmina um pouquinho mais elaborada. O que é essa lâmina, professor? É o seguinte, ó, aqui mostra uma empresa, tá? Ao fim e ao cabo, mostra uma empresa que produz, sei lá, couro, gera resíduos, sei lá, poluição sonora, poluição do ar, poluição dos rios, né? Gera externalidades negativas. Eu poderia aqui falar de cada uma dessas curvas, mas vocês não ganhariam muito, né, se eu falasse disso. Né? Seria mais complicar do que ajudar vocês. Mas o que está dizendo esse gráfico que está apresentado aqui? Aparece 2 gráficos aqui, ó, produção da empresa, produção da indústria. Bom, quando eu tenho externalidades negativas, como eu falei para vocês, né, a empresa, se eu deixar livremente a empresa estabelecer a quantidade que maximiza o seu lucro, ela vai produzir aqui, ó. Você sabe a diferença entre produção da empresa e produção da indústria, né? A Volkswagen é uma empresa ou uma indústria? O que vocês acham? É uma empresa. Eu acho que é indústria. Não, a Volkswagen é uma empresa. Né? A Volkswagen é uma empresa. A indústria é a indústria automobilística, engloba a produção de carros da Volkswagen, da General Motors, da Fiat, da Toyota. Entendeu, Maura? Entendi. Ficou claro? Sim, professor. Então vamos olhar aqui, ó. Estou enxergando, estou passando o mouse aqui em cima da produção da indústria. Tá? Existe, vamos supor, tá? A indústria automobilística, existe uma demanda por carros, tá? Aqui mexi no que não devia. Tá, existe uma demanda por carro, eu demando carro, vocês demandam carro, todo mundo que
tem possibilidade, condições, demanda carro. À medida que o preço diminui, a produção da indústria aumenta ou diminui? Estão enxergando a linha azul aqui? À medida que diminui o preço do carro, a demanda por carros aumenta ou diminui? Aumenta. Dá para enxergar isso na curva azul, não dá? Dá para enxergar. Perfeito. E aqui, ó, eu tenho a linha vermelha, tá? O que é essa linha vermelha? Essa linha vermelha é a oferta de carros, tá? A oferta das empresas, da General Motors, da Volkswagen, da Toyota, da Fiat, da Ford, assim por diante. Então, o que eu tenho? Embora a Ford já saiu do Brasil, tá? Mas tudo bem. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma curva de oferta, né? Quanto maior a oferta, tá? Quanto mais carros produzirem, vai ter aqui um custo crescente, que eu já expliquei para vocês porque que a oferta é positivamente inclinada, né? Devido à lei dos rendimentos marginais decrescentes, né? Mas tudo bem. Então, eu tenho aqui um ponto de equilíbrio. Está vendo aqui esse pontinho que o professor está passando aqui com o mouse? O que significa? Se eu deixar o mercado agir livremente, tá? O mercado vai produzir um carro, sei lá, 100 mil carros por ano, a um preço médio de 80 mil reais o carro no Brasil, ou 70 mil, 60 mil, que seja. Então, eu tenho aqui uma quantidade de equilíbrio privada. Só que, à medida em que, olhem essa curvinha aqui embaixo, ó, à medida em que eu aumento, ó, a produção de carro, gera externalidade negativa. No caso de carro, nem é tanto, tá? A gente podia pensar assim na produção de minério de ferro, na produção do couro, né? Na geração do curtume, na produção de celulose, né? Tem indústrias que geram mais externalidades negativas. Quem é que dá um exemplo de atividade industrial que gera bastante externalidades negativas? Ninguém dá exemplos? Eu tenho que chamar vocês, porque senão vocês ficam desligados, né? Então, vocês têm que participar da aula. Oi? Siderúrgica? Siderúrgica, bom exemplo, gera externalidades negativas. Qual é que mais? Outra indústria que gera externalidade negativa? A indústria do couro. Celulose. Oi? Celulose. Já falei também. Tá? Então, assim, nem só indústrias geram externalidades negativas, né? Por exemplo, tá? Vamos pensar não numa indústria, vamos pensar no trânsito. Tá? No trânsito. Se a gente deixar livremente, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de regulação, o que vai acontecer? As pessoas vão, né? Claro, tem a questão da gasolina, que está muito cara, assim por diante. Mas as pessoas vão. Tu vai achar um ótimo privado, né? As pessoas vão demandar o serviço de carro, trânsito de carro, né? Seja com veículos privados, seja com Uber, né? E vai ter uma oferta desse serviço. Então, vai ter uma quantidade ótima do ponto de vista privado. Só que essa quantidade ótima do ponto de vista privado, seja para a indústria, agora voltando para a indústria, seja lá para o trânsito, né? Vamos voltar para a indústria, isso gera, em alguns setores, em algumas áreas, externalidades negativas. No caso aí do trânsito, seria congestionamento. No caso da produção de celulose são os resíduos, são a poluição do ar, a poluição dos rios, assim por diante. Então, a sociedade, em geral, diz o seguinte, olha, muita produção de celulose, muito trânsito, não é o ideal, não é o socialmente desejável. Porque eu vou ter um custo social agregado à externalidade negativa. Estão enxergando esse custo social aqui nesse triângulo amarelo? Sim ou não? Sim. Esse custo social é a externalidade negativa gerada pelo aumento, né, da produção. Porque se eu deixar a produção agir livremente, a quantidade de carros, de celulose produzida vai ser Q1 a um preço P1. Então, o que a sociedade pode fazer? A sociedade pode dizer, não, essa externalidade não nos interessa. Isso aqui vai gerar prejuízo para a saúde, vai gerar prejuízo para o meio ambiente, assim por diante. E a sociedade limita a produção.
Tá? Depois a gente vai ver que tem várias formas de limitar essa produção, reduzir a quantidade produzida. Tá? Pode simplesmente estabelecer um imposto, né? Estabelecer um custo maior para produzir. Na medida em que tu estabelece um imposto ou uma cota de produção, o que vai acontecer? A empresa agora não produz mais em Q1. Agora a empresa vai produzir em Q estrela. Então vê Q asterisco aqui. O que é o tal do Q estrela, o Q asterisco? Nada mais é do que o nível eficiente, né, do ponto de vista social. A sociedade não quer essa quantidade de veículos, essa quantidade de celulose produzida. A sociedade quer Q estrelas. Por quê? Porque ele não quer arcar com esse custo social. O que a sociedade vai fazer para retirar essa área, esse custo social? Como eu falei, pode limitar a quantidade produzida, pode estabelecer um imposto. Só que, à medida em que eu estabeleço esse imposto, né, ou diminuo a quantidade, por consequência, diminuo a escala de produção, o preço vai subir. Esse preço não vai ser mais P1, o preço de equilíbrio no mercado, vai ser P estrela, P asterisco. Moral da história, né? Quando tu regulamenta, quando tu estabelece um limite para a geração de externalidades negativas, tu reduz o impacto, né, sobre o meio ambiente, sobre a saúde das pessoas. Mas, na maior parte das vezes, em várias situações, tu gera uma redução da produção, né, e essa redução da produção vai implicar no quê? Num preço mais alto para a sociedade, né, num preço mais alto do bem ou serviço ofertado. Tá? Professor, existem outras formas? Sim, a gente vai ver que existem outras formas de reduzir a poluição sem gerar um impacto maior sobre a sociedade. Isso aí é a matéria a seguir. Entenderam esse gráfico, sim ou não? Professor. Fala. Essa questão da sociedade fazer esse ajuste de repente, sobretaxar, a gente pode ver como exemplo a questão da energia elétrica, né? Com as bandeiras agora sofrendo aumento em função da crise, né? Sim, é um bom exemplo. É um bom exemplo. O que a sociedade... Mas nesse caso não foi pelas externalidades negativas, né? Esse caso, o motivo como é que se diz, do aumento da taxação foi pela falta de oferta, né? Aí uma escassez de oferta, não é exatamente pelas externalidades negativas. Mas a sociedade criou, né, tentou pelo menos criar um artifício. Né? Pessoal, eu quero que vocês estão com o Manquio, tá? Eu quero que vocês leiam no Manquio, leiam a chamada precificação. Nós estamos com um problema de recursos hídricos no Brasil, né? A falta de água no Brasil. E é muito comum, porque o Brasil tem um ciclo de águas bem específico, né, pessoal? Eu sempre olho, assim, o Jornal Nacional... O Jornal Nacional eu tenho assistido muito pouco, né? Mas eu gosto muito do Jornal da Band. Então, eu assisto muito jornal... E eu começo a perceber, a partir ali de março, abril, não chove mais lá em cima, né? Não chove mais em São Paulo, não chove mais em Brasília, Mato Grosso, e começa a chover aqui. É normal, esse é um ciclo natural da natureza, do nosso ecossistema. Vocês vão ver que a partir de outubro, né, ali vai começar a chover aonde? Lá em cima. Né? Claro, o problema é que a demanda aumentou muito. Esse aqui é o grande problema. Por que está faltando? Não faltava antes e falta hoje. Claro, tem um impacto ambiental, sem dúvida, né? Tem a questão ambiental, tem todos os problemas decorrentes aí do desmatamento, da mudança de clima, né, global, mas também tem o fato de que hoje em dia, se a gente comparar o que a gente demandava de água, de energia elétrica há 20 anos atrás, e o que a gente demanda hoje é muito maior. Por exemplo, o número de casas que nós temos
número de casas que tem ar-condicionado. Eu pergunto aqui na sala, quem é que tem ar-condicionado? O professor não tem, podem responder no chat, quem é que tem? Quantos que tem na sala aqui? Quantas pessoas tem na sala? 14, 13. Tenho. Eu tenho, professora. Já tem 3 aqui que tem. Continua. Tá? Tem um monte de gente que tem. Metade aqui da sala deve ter ar-condicionado. Ar-condicionado demanda uma energia elétrica absurda. Entenderam? Vou dar outro exemplo. Estufa. Né? No inverno foi muito rigoroso, principalmente aqui no sul. Né? Então, estufa gasta. Então, hoje em dia, tu tem uma série de equipamentos eletrônicos que tu não tinha há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Por exemplo, aquecedor, né? Aquecedor com elétrico. E tu tem tu tem forno elétrico, tu tem micro-ondas. Micro-ondas é uma tecnologia de 30, 40 anos, entendeu? 35 anos. Então, evidentemente, o que aconteceu? Aumentou a população e aumentou muito a demanda por energia elétrica. As pessoas, hoje, cada individualmente, demandam muito mais energia elétrica. Tu tem a combinação, a pior combinação do mundo. Qual é? Tu tem um excesso de demanda, tu tem um crescimento da demanda e tu tem um problema de um ciclo, que seja por questões da natureza ou por questões, eu acho que as duas coisas, né? Tu tem um ciclo na natureza aí que está com escassez de água combinado com problemas, né, do meio ambiente, problemas decorrentes aí da ação humana. Então, essa combinação é nefasta, né? Então, tu tem que buscar alternativas para isso, para aumentar a oferta de energia elétrica. Tu tem que aumentar. E aí o país pecou enormemente, né, nessa falta de energia elétrica. O programa o planejamento, né, da energia elétrica no Brasil é muito ruim. E não é de hoje. Né? Se a gente parar para pensar, longe de mim aqui elogiar governo A ou B, mas a hidrelétrica de Itaipu, né, ela foi construída lá na década de 70. Né? Depois disso, as construções ocorreram, e aí tem uma questão também ambiental. Né? Por exemplo, a hidrelétrica de Belo Monte, ela foi construída, mas não foi criado um lago, né, chamado reservatório. Por que não foi criado um reservatório? Por questões ambientais, né, para não gerar um impacto maior ainda no meio ambiente decorrente da construção da usina da hidrelétrica de Monte Belo. Então, isso também, né, tu construiu, mas tu não gerou, tu não potencializou o uso da energia elétrica. Qual é a saída para o Brasil? Puxa, o que estão falando? Né? Estão falando o seguinte, olha, o Brasil tem a questão do sol. Né? O Brasil tem muito sol, a maior parte do país tem muito sol durante o ano inteiro. E mais do que isso, as mudanças climáticas estão sinalizando que o Nordeste, principalmente o Nordeste brasileiro, vai ser mais ventoso, vai ter mais vento. Então, a questão é desenvolver tecnologias cada vez mais modernas, mais avançadas, com custo mais baixo na geração de energia solar, né? Como é que é? As células fotovoltaicas, né? As células aquelas de geração de energia elétrica, que complementem o sistema gerador de energia via recursos hídricos, que vai ser cada vez menor. Então, e para garantir atendimento dessa demanda crescente, né, de energia elétrica no país. Sim, a Maria Antônia, Fortaleza está bastante divulgado e usa, claro, imagina Fortaleza. Fortaleza, tu tem ventos, né, uma região ventosa, e é uma região que tem muito sol, né, o ano inteiro. Tu tem uma pouca... se tu souber usar a combinação de vento com energia solar, e tu conseguiu reduzir o custo da implantação dessa matriz energética e combinar, mais do que isso, ela não vai conseguir ser sozinha. Tu tem que combinar essa matriz energética com a matriz de recursos hídricos. E também a questão da termoelétrica, que é o plano B, né? Toda vez que falta recursos na geração de energia hidrelétrica, tu tem que usar a termoelétrica, só que a termoelétrica, tu gera energia gastando gás, e gás é caro, né? Então,
saída tem. O país tem que se planejar, tem que pensar, não para agora, para o ano que vem, mas para daqui, para os próximos 20 anos, né, pessoal? Porque a realidade é essa. Fala, Marcelo. Oi, professor. Sobre as células fotovoltaicas, no caso delas, a utilização delas é muito útil também para casos como apagões, que volta e meia acaba tendo, né, do verão aqui no sul, ou até no resto do Brasil também. Né, é muito útil para situações como essa. O problema é que principalmente a CE, né, boicota muito isso, né, pressiona as empresas e o governo federal para taxar, enfim, é bem complicado ter energia solar hoje em dia. Ainda é muito difícil. Não, pois é, mas aí é que tá, o Brasil tem que ter. Oi, fala. Não, eu acho isso meio vamos dizer assim, é uma involução, né? Pelo amor de Deus, se tem uma coisa que pode facilitar a vida. Inclusive, eu tinha um amigo meu que a família dele tinha uma empresa que instalava essas placas de células fotovoltaicas e fazia toda a instalação, tanto em empresas como em casas, tudo. Mas era uma complicação desgraçada, era uma burocracia enorme. Uma coisa até meio burra de se fazer, sabe? É uma coisa para se facilitar a vida, sabe? É uma burocracia tão grande, e isso tudo por pressão da CE e demais empresas, né? É complicado. Isso é política de Estado, não é o governo A, não é o governo B. Isso aí, os órgãos, né, os ministérios, as agências reguladoras, têm que pensar para o futuro. Está na cara. Aumentou muito a demanda por energia elétrica, né? Tanto no setor industrial quanto entre a população em geral, né? Mais do que isso, a população aumentou. Então, a população aumentou, tem mais geração de energia elétrica, né? O ciclo de chuvas foi alterado, é claro isso, que esse ciclo de chuvas foi alterado, né? Então, seja por fatores naturais, seja por ação humana, eu acho que são os dois combinados, tá? Então, tu tem que ter uma alternativa para isso. A gente não quer energia nuclear, né? A sociedade brasileira não quer o desenvolvimento de energia nuclear, por todo o risco associado. As termoelétricas, por exemplo, né? Seja por gás, mas principalmente por carvão, geram um impacto ambiental, né? Resíduo, carvão é um problema, né? Ainda não, né, se discute, né, se é vantajoso usar o carvão. A gente sabe que o carvão gera uma série de problemas ao meio ambiente. Então, nós temos que criar alternativas. A alternativa qual é? Energia eólica é cara, tá? Energia solar, né, é cara. Então, nós temos que criar tecnologias cada vez menos custosas, menos caras, para que elas possam realmente fazer de fato, não 1%, 2,5%, mas participar aí com 20% cada uma, né? 15% energia eólica, 20% energia solar, e a gente ter realmente uma saída para o futuro. A gente tem que pensar o futuro, não agora, né? Daqui a pouco começa a chover lá em cima, para de chover aqui embaixo, tá? É normal, é assim que acontece. Quando vocês começarem a escutarem o jornal, né, e ver, começou a chuva em São Paulo, começou a chuva no Rio, começou a chuva em, sei lá, em Brasília, Cuiabá, tal, lá para cima, normalmente a chuva vai parar aqui. Entendeu? Então, o nosso ciclo de chuvas aqui no sul, é o nosso inverno, a característica do nosso inverno qual é? Nem é tão frio, principalmente Porto Alegre, né? Esse ano, excepcionalmente, foi muito frio, mas normalmente é um inverno com temperaturas aí Porto Alegre, em torno aí de 8 a 15 graus, é essa a média no inverno nosso, mas com muita chuva, com muita umidade. Esse ano foi diferente, né? Mas normalmente é isso. E chove aonde? Começa a chover lá por abril, maio, e vai até setembro, outubro. Depois continua chovendo, chove bem menos. E lá é o contrário, lá é mais rigoroso, a coisa é mais rigorosa, né? Lá é mais, começa, a Maria Antônia até pode me ajudar, né? Porque é do norte lá, é pior ainda a situação. Então, no Pantanal também é muito característico isso. Começa ali a chover em outubro, novembro, e vai até março a chuva. Depois, para tu achar um pingo de chuva, é difícil. Estou certo ou estou errado, Maria Antônia?
Sim, mas daí já é outro clima, né? Não é Pantanal. Pará chove todos os dias ou chove o dia todo. Isso Sim, aí prof, eu não sei se estou com fone, você está me ouvindo? tá legal, tá boa. Tá, não, é que eu não estou em casa, mas é que por causa da Amazônia, né, da umidade, então chove todos os dias ali. Não tem muito problema assim de seca por ali. No norte, né? No norte. No norte. Centro-Oeste tem, com certeza. Centro-Oeste como o Centro-Oeste é mais próximo da gente, né, aqui do Sul, né, tem essa relação com a gente, entendeu? Então, o Nordeste é diferente. O Nordeste tem os ventos alísios, tal, é outro tipo de clima, principalmente do litoral, né? E o Sertão tem um problema de seca histórico, desde que o Brasil é Brasil. Né? Então, a relação de clima acontece entre o Centro-Oeste e o Sul do Brasil, tá? Então, quando o Centro-Oeste seca, é porque está chovendo aqui. Quando para de chover aqui, começa a chover no Centro-Oeste, que vem, né? É da natureza isso. Tá, entendido? Mais alguma pergunta, mais algum questionamento sobre esse assunto? Professor, só um comentário também sobre energia. Falou de energia hídrica, eólica, tudo. Né? Um dos melhores investimentos, na minha opinião, seria a energia eólica, que é um investimento que fizeram um pouco, né? Acaba sendo, eu sei, é uma energia cara, né? Uma energia cara de se a Alemanha banca. A Alemanha banca porque ela tem dinheiro. Ela está disposta a bancar uma energia mais cara, entendeu? Então, o alemão, ele bota lá no Mar do Norte, lá ele bota torres de energia eólica, tá? Aí é uma questão assim, será que nós estamos dispostos a bancar essa energia? Acho que não é o momento ainda para o Brasil. Acho que o Brasil tem que combinar essas coisas, entendeu? Mas daqui a pouco, se utilizasse um pouco da iniciativa privada para auxiliar a produção, tudo, eu acho que daqui a pouco seria uma opção mais viável do que uma hidrelétrica. Como o senhor falou, tem um impacto ambiental muito grande. Não, a hidrelétrica não tem impacto ambiental. Sem lago, sem reservatório, não tem impacto ambiental tão grande assim. Não, mas causa chuvas ácidas e diversos outros problemas ali na. Por que vai gerar chuva ácida, chuva hidrelétrica? Que há o acúmulo de água. Ah, não, é represa. Desculpa, confundi as. Hidrelétrica não chega. Não, confundi. O impacto da hidrelétrica é na construção da hidrelétrica. Isso, tem cara. Quando tu constrói hidrelétrica, tu tem um impacto, né? Que tu mexe ali o meio ambiente, por exemplo, o lago lá do Itaipu, né? Tu cria um lago muito grande e tal, né? Tu gera ali uma alteração no ecossistema local, com questão da fauna, da flora, mas depois disso o impacto é mínimo, né? O impacto não é tão significativo, entendeu? Ficou claro? Sim, professor, desculpa, né? É o sono falando. Tá falando da energia produzida por carvão, é isso, né? Isso, não, era o sono falando. Que é? Mas era o sono falando. É o sono falando. Tá. Eu quero que vocês leiam no Mankio, leiam, tá? A questão da... Já que a gente está falando em seca, vale a pena uma leitura de 10 minutinhos, 5 minutinhos, página 119, capítulo 6 do Mankio. As secas causam necessariamente escassez de água? Tem um caso aqui tem um artigo muito interessante eu acho que é do Wall Street Journal, né, que fala da seca nos Estados Unidos, né? Esse artigo, para vocês terem uma ideia, é de 1999, tá? E ele fala justamente de como minimizar esse problema da seca, tá? Esse é um assunto muito interessante, vale a pena a leitura, tá? Página 119, as secas causam necessariamente escassez de água, do Mankio, tá? Continuamos. Então, entenderam esse gráfico aqui? Posso continuar? Silêncio é sinal de consentimento. Então, na presença de externalidade negativa, né, o custo social é maior que o custo privado, né, de forma que a oferta social fica à esquerda da oferta privada. Ou seja, traduzindo, né, o que tem? Quando tu tem externalidade negativa, o ótimo privado, a produção privada é maior do que a
produção socialmente desejável. Tá? O que a sociedade pode fazer? Criar instrumentos, políticas de comando e controle, políticas de incentivo para que o ótimo privado seja equivalente ao ótimo social. Tá? É essa a questão. E quando eu tenho externalidades positivas, que está aqui, ver se eu acho que... quando eu tenho externalidades positivas, é o contrário. Né? O ótimo social é maior do que o ótimo privado. Então, olhem aqui, estou olhando aqui, colocando a lâmina para vocês, e eu tenho aqui uma lâmina com o seguinte, Q1, Q estrela. Q1 seria uma questão bem simples, né? Uma pessoa que vai reformar a sua casa, vai fazer uma pintura bonita na frente da sua casa, né? Vai colocar, vai fazer o ajardinamento, vai colocar um jardim bonito na frente da casa, vai arrumar a cerca e tal. Isso gera benefícios para a pessoa? Evidentemente que gera. Gera, primeiro, prazer, né, de morar numa casa bonita, gera valorização do imóvel dela, mas também gera externalidades. Né? Que tipo de externalidade gera? Gera valorização da rua, né? Uma rua mais desejada para morar, né? A casa dos vizinhos também vai ser mais valorizada. Né? Moral da história, o que era a sociedade, o que era o bairro? Que as pessoas arrumem as suas casas, né, limpem as suas casas, né, prédios, né, muitas vezes pintar o prédio, manter o prédio bonito, né, para ficar aquela rua realmente uma rua agradável e valorizada. Só que, muitas vezes, o nível de reparos que a pessoa vai fazer individualmente é inferior do que é desejável socialmente. Né? Seja porque a pessoa... ela não tem renda, seja porque a pessoa não tem interesse, né? Seja porque a pessoa não tem motivação, ela vai produzir, né, um nível de reparos em Q1. Só que a sociedade quer um nível de reparos em Q estrela, Q asterisco. Moral da história, o que a sociedade pode fazer para que essas pessoas, né, aumentem a sua produção de Q1 para Q asterisco? Através de subsídios, através de incentivos, através, por exemplo, de desconto do IPTU, né? Para casas mais valorizadas, para casas mais bonitas, para casas melhor restauradas, né? Pode criar mecanismos de incentivo, né? De políticas públicas que estimulem a maior produção, né? A maior quantidade de serviços, de bens e serviços que geram externalidade. Vale, por exemplo, para a reciclagem de alumínio. Né? Tu pode criar... tu pode criar para uma indústria de alumínio, tu pode criar isenções tributárias, tu pode criar política de treinamento. Geralmente as pessoas que trabalham com reciclagem de alumínio são pessoas humildes, são pessoas que são trabalhadores aí de baixa qualificação, né? Tu pode fazer um treinamento para essas pessoas, qualificar, ajudar elas na forma de separação ali do material, né? Ou seja, tu pode melhorar o processo de produção. Você tem uma infinidade de ações de políticas públicas que podem aumentar, em vez de ser a reciclagem ser 70% do alumínio, aumentar para 80%. Né? Ou seja, se tu deixar o privado é 70%, se tu deixar o socialmente desejável é que 90% do alumínio seja reciclável. Então, esse estímulo, né, para através a política pública pode gerar para que o socialmente para que o que é produzido, né, o que é ótimo do ponto de vista privado, seja o mesmo do que o ótimo do ponto de vista social. Isso vale para a indústria de reciclagem de alumínio, vale para a indústria de reflorestamento, né, setor de reflorestamento, uma infinidade a questão ali da produção, né, a gente falou, da apicultura, né, uma série de atividades que estimular que a sua maior produção, a sua maior atividade, seu maior nível de produção gera externalidades positivas, gera um socialmente
desejável muito próximo do que é estabelecido do ponto de vista privado. Se deixar só o privado, ele vai usar a lógica dele, de maximizar o seu lucro do ponto de vista privado. Se nós criarmos incentivos, mecanismos de estímulo a aumento da produção, o socialmente privado vai ser muito mais próximo do socialmente desejável. Ficou claro a colocação do professor? Sim ou não? Sim, senhor. Alguma pergunta, alguma dúvida quanto a isso? Tá, então essa lâmina encerramos. Vou interromper e vou já para outra lâmina. Tá? Então agora já vou compartilhar com vocês a outra lâmina. Estou compartilhando já com vocês a outra lâmina. Lembrando que esse material também está disponível no Moodle, ok? Para vocês darem uma olhada. Eu não vou ver todas as lâminas aqui, são muitas, né? São 41. Eu só vou mostrar para vocês as mais importantes. Opa! Se vai muito rápido, ele tranca. Tem que ter calma. Internet não é o... Tá, abriu aqui, ó. Tá? Esse aqui é um resuminho do Mankio do capítulo 10 que eu falei para vocês que vocês têm que ler sobre externalidades, ok? Tá claro? Sim. Perfeito. Então vamos lá. Então aqui eu não vou ver todas as lâminas, tá? Vocês vão ver, né? A gente já falou muito sobre isso. Tá? A questão da externalidade, já falamos de externalidades negativas, né? Isso aqui, ó. Né? Cachorro do vizinho, falar no telefone celular enquanto estiver dirigindo, né? Por que é falar no celular gera externalidade? Eu vou dizer, para mim é muito mais grave tu falar no celular dirigindo, que aí realmente tu tá gerando externalidades negativas, do que tá usando ou não o cinto de segurança sozinho no carro. Mas tudo bem, né? A gente já viu aqui o cachorro do vizinho latindo, assim por diante, tá? Aquele jovem que fica ligando o som a todo volume, tá? Aqui a gente, basicamente, a questão aqui do ponto de vista privado, né? Tu vai chegar a uma solução privada, uma solução de maximização do lucro do ponto de vista do setor privado, né? Mas tem um problema. Toda vez que o mercado tem externalidades, o ótimo social não é o mesmo que o ótimo privado. Quando tem externalidades negativas, que a gente falou, né, em aula, falamos agora há pouco, o custo social é maior do que o custo privado. Moral da história, a quantidade produzida tem que ser inferior ao definido do ponto de vista privado. Tá? Então, se for do ponto de vista privado, a quantidade privada, onde vai maximizar o lucro, é 25 galões aqui. Se a gente considerar que a extração de petróleo, né, a produção de gasolina gera externalidade negativa, o ótimo social é 20, menor do que 25. Por quê? Porque eu tenho uma externalidade negativa ligada a essa atividade. Tá? Foi o que a gente falou agora, né? Então, o que tu vai ter? Tu vai ter que, sociedade, através do governo, vai ter que elaborar políticas públicas, instrumentos de minimizar esse impacto, essas externalidades negativas. Aqui, ao contrário, né? A gente também falou, externalidades positivas. Exemplo, vacina, né? Desenvolvimento de pesquisas, né? A presença de vocês na faculdade, né? Vocês estando na faculdade geram externalidade negativa, né? Uma população mais bem educada, com melhor conhecimento, é importante, é mais tolerante, gera maior produtividade social e econômica, né? Então, reduz o crime, por diante assim. Bom, e aí ao contrário, né? Toda vez que eu tenho uma externalidade positiva, o ótimo privado é menor do que o ótimo social, ok?
que o governo tem que fazer? Ó, tá aqui, ó, o ótimo, ó, a sociedade quer produzir, ó, vacinas. Aqui está o exemplo das vacinas, tá? Se deixar o mercado agir livremente, a produção de vacinas vai ser limitada pelo preço, pela maximização do lucro privado. Então, tu teria uma produção de 20 vacinas. Se tu pensar do ponto de vista social, a sociedade não quer 20 vacinas, a sociedade quer 25 vacinas. Tá? E como chegar a isso? Tá? Tem várias formas. Né? Pode criar estímulos à produção de vacinas, pode o governo assumir para si a produção de vacinas, o governo dizer, não, eu vou produzir essas vacinas, como acontece no Brasil. Tem o Instituto Butantan, tem o Instituto Fiocruz, né, de produção de vacinas. Tá lento, essa lâmina não está muito boa. Tá bem devagarinho. Só um pouquinho. Tu vê que toda vez que eu tento acelerar um pouquinho, ela... Tá, aqui, então peço que deem uma olhada nisso aqui, né? Opa! Tá muito lento, essa lâmina não vai dar para trabalhar. É muito devagar, eu acho que ela é muito pesada para... Aqui, ó, isso que a gente vai ver a partir de agora. Pena que essa lâmina é tão boa. Políticas de comando e controle, tá? Que são as chamadas políticas tradicionais de regular o comportamento de consumidores e produtores, e as políticas de mercado, né? Que são as chamadas políticas de incentivo econômico, tá? Que são as chamadas taxas corretivas, os impostos piguvianos, os subsídios, licenças negociáveis de poluição. Tá? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Né? Essas políticas de comando e controle e as políticas com base de mercado. Tá claro, então, o que a gente vai ver a partir de agora? Sim. Tá, então, continuamos. Se trancar, eu volto devagarinho, tá? Então, vamos começar aqui. Já estamos na lâmina 16, né? O que são chamadas taxas corretivas ou taxas piguvianas, né? Em homenagem a um grande economista, um dos excepcionais economistas do século passado, né? Morreu em 1959, né? Arthur Pigou, né? Por isso, taxas piguvianas, imposto piguviano. Vocês vão ler nos livros, né? O que seriam? Seriam taxas corretivas, né? É um imposto, basicamente, é um imposto destinado a induzir decisores privados, ou seja, a induzir empresas, consumidores, a considerar os custos sociais que surgem a partir de uma externalidade negativa, tá? E no caso de externalidade positiva, é um subsídio, né, corretivo. Né? Não seria uma taxa, seria um subsídio piguviano. Ao invés de limitar a produção, impedir o consumo, por exemplo, o Brasil podia simplesmente... O que vocês acham da ideia de o Brasil, o governo brasileiro, estabelecer a proibição do uso do cigarro, do consumo de cigarro? Vocês são a favor ou contra? Em 1929, lá, a proibição do álcool nos Estados Unidos foi o período que mais consumiu álcool. Proibir vai estimular mais ainda. Ótimo exemplo, Luiz. Tá? O professor, você sabe que o professor não é a favor dessas regulamentações. O exemplo ótimo, Luiz, parabéns, eu tinha me esquecido. Exemplo, já ouviram falar, Laura, gurias mais novas aí? As gurias são novinhas, né? Os homens são tudo velhos aqui. A Maria Antônia, que é novinha, a Marta, que é novinha, a Laura, que é a mais velha de todas as gurias. Quem mais que é novinha aqui? Vou ver quais são as gurias novas aqui. Gurias, já ouviram falar da lei seca? Márcia, novinha também. Maria Aparecida, novinha. Acho que a mais velha aqui é a Laura e a Janaína. Essas aí já devem ter escutado, né, falar da lei seca. Qual foi o efeito da lei seca, Luiz?
Primeiro, explica um pouco o que é a lei seca. O que foi a lei seca, que período foi, onde é que foi? Quando a Bolsa de Valores ela quebrou e os Estados Unidos transformou uma camada da sociedade em miseráveis, eles foram para as praças, baixou o nível de vida do americano. E, a partir de então, o governo americano proíbe o consumo de bebida alcoólica. A partir de então, foi o período em que o tráfico de bebida alcoólica foi o maior em todos os tempos. E aí que vem os grandes gangsters que se conhecem pelo cinema aí, foi quando eles, então, aparecem com maior vigor. E foi o período em que mais se consumiu bebida alcoólica no continente americano. Perfeito, é isso aí. Tem filmes muito bons, para quem gosta de cinema, Os Intocáveis, com Kevin Costner, mostra justamente a corrupção na polícia, né? O consumo clandestino de bebidas, né? Kevin Costner e Sean Connery, clássico, né? E Andy Garcia ainda. Né? 3 caras, excelentes atores, né? Excelente filme. E mostra justamente quando tu quer regulamentar, quando tu quer impedir o consumo de um determinado bem, que é consumo geral da sociedade, que não dá certo, né? Então, o que aconteceu durante a lei seca? Aumentou a corrupção da polícia, a máfia se fortaleceu, né? A máfia, principalmente a máfia de Nova York, Chicago. Aí tu tem grandes artistas da época, Frank Sinatra envolvido com a máfia, né? Outros artistas poderosos, né? Que tinham relações muito próximas com a máfia, né? A gente, nesse filme, fala da prisão do Al Capone, que era o chefe da máfia de Chicago, o principal cara da máfia de Chicago. Então, o que tu tem? Nem sempre regulamentar, proibir, é a melhor alternativa, né? Em vez disso, em vez de limitar ou proibir, tu pode criar o chamado imposto piguviano, né? O imposto social, o imposto que a sociedade estabelece para que a quantidade produzida privadamente seja aquilo que é desejável socialmente, seja seja com externalidade positiva ou negativa. O que a Laura falou? Ia falar do Al Capone. Al Capone AGR. O que é AGR? O maior contrabandista de álcool nessa época, exatamente. Vê esse filme, Laura, se tu não assistiu, vale a pena. Os Intocáveis, tá? É um belíssimo filme. Fala, Raul. O senhor teria algum exemplo de algum produto que foi proibido e que teve algum resultado? Proibição? Que a proibição resultou no fim que eles queriam. Porque, não, fala mais alto, não estou te entendendo, Raul. Não, eu queria saber se tem algum exemplo de algo que foi proibido e teve o resultado que eles queriam, tipo, o álcool lá na lei seca era para diminuir e acabou aumentando. Não, pode acontecer, dependendo do produto, dependendo É que no caso do álcool havia uma cultura de consumo do álcool, né? A população americana médio produz álcool, né? Eles faziam álcool clandestino no interior ali daqueles estados, da Virgínia, da Carolina do Norte, então eles produzem, né, gerou, porque havia uma cultura de consumo de álcool. Geralmente países mais frios, né, tem consumo. Tu imagina tu proibir o álcool a vodka na Rússia, né? Aliás, tem uma questão interessante, né? Eu acho que foi a Rússia ou a Ucrânia, tu tinha que escolher entre 2 religiões, né? Entre a religião católica e a religião ortodoxa e muçulmana, na época, né? O czar. E ele olhou assim e disse, puxa, qual é a diferença principal entre as duas? É que a religião islâmica não permite a bebida, né? Aí ele pensou, pô, se eu vou colocar como religião oficial o islamismo num país onde as pessoas bebem vodka, né? Para enfrentar o frio, para enfrentar a vida, né? Evidentemente que não vai dar certo. O que aconteceu? A Rússia, né? É um país onde tu tem predominantemente
cristãos ortodoxos, né, ao invés de islâmicos, muito menos. Agora, tá. Então, o que tu tem? Então, o que tu tem, Raul? Tu tem situações onde tu pode limitar né, ou proibir o consumo, né? Por exemplo, drogas pesadas, né? LSD, heroína, qual é outra grande droga pesada, a própria cocaína, porque o consumo é muito restrito. Aí tu consegue. Não é uma cultura, né, da população consumir heroína, consumir cocaína, consumir o LSD, né? É um pequeno grupo de pessoas e o impacto negativo, a externalidade negativa gerada por esse consumo. Imagina se grande parte da população brasileira ou mundial consumisse esse produto, né? Seria muito ruim. Então, o que acontece? Aí se justifica a regulamentação, a proibição. Agora, produtos onde, né, produtos, bens cujo consumo é cultural da população, como é a bebida alcoólica, não é a melhor estratégia. O que faz o governo brasileiro, por exemplo? O governo faz uma taxa corretiva, né? O que ele estabelece para o consumo de cerveja, o consumo de cachaça, de vinho? Uma carga tributária, né? É um tipo de um subsídio, é um tipo de um imposto piguviano. O governo não proíbe, né, o consumo de álcool no Brasil. Claro, limita esse. Já vou te dar a palavra, Mauro. O governo estabelece, menores de 18 anos não pode consumir álcool dirigindo, não pode consumir álcool não sei aonde, assim por diante. Mas o governo não proíbe o consumo de álcool. Mas o governo estabelece o seguinte: olha, de cada cervejinha que tu vai tomar, cerveja é menos, mas a cachaça que é destilado, principalmente, né? Sei lá, de cada, sei lá quanto é que está uma garrafa de aguardente, né, de Velho Barreiro, alguém sabe? Ei, Maura, sabe quanto é que está o preço de uma aguardente? Não faço ideia, professor, não tenho Mas costume deve de estar uns beber. 10 pila o aguardente, né? Acho que é isso, né? Uma De 10 a 15 reais, professor, mais ou menos. Essa gurizada sabe tudo, né, Maura? Sabe como é que é, né? Quem bebe sabe, né, professor? Eu não tenho costume. Quem está na noite sabe, né? Então, desses 10 ou 12 reais, sei lá, 15 reais, que deve ter 6 ou 7 de carga tributária, assim como tem do cigarro. Fala, Mauro. Eu ia comentar a situação do cigarro, né, professor? Que a taxa sobre o consumo do cigarro, a venda do cigarro, né? Ela é bem, bem alta. Essa aí eu ia comentar sobre isso também. Esse é um exemplo, não é? Professor? Alô? Agora sim. Tá, eu ia comentar isso. O que tu faz? Tu vai proibir o cigarro? Tu vai proibir o consumo de cigarro? Não, tu não vai proibir o consumo de cigarro, mas tu vai estabelecer o seguinte: seria mais ou menos como uma lei seca se tu proibisse cigarro no Brasil, né? Já tem cigarro clandestino, já tem cigarro paraguaio, já tem um monte de situações onde tu tem um consumo, uma produção ilegal. Se tu proibisse a produção, por exemplo, de cigarro, seria muito pior, né? As pessoas que continuariam consumindo, porque tu tem uma cultura, né, do cigarro que é secular no Brasil e em outros países, e a qualidade do cigarro não seria controlável, seria mais difícil o controle pelo governo. E o governo não arrecadaria um monte de recursos que arrecada, né, com a cobrança da carga tributária. Então é muito mais lógico um subsídio piguviano do que simplesmente uma proibição, seja para o cigarro, seja para o álcool. Fala, Luiz. Obrigado, professor. Eu entendi, obviamente, a posição do Raul, na medida em que ele está colocando a situação em países liberais, países democráticos. Agora, obviamente que se nós formos levar essa questão para países totalitários, o governo busca e atinge o objetivo que ele quiser, proibindo determinada coisa. Coreia do Norte é um exemplo. Bom, mas daí é um extremo, né? Ser democrático não necessariamente significa ser liberal. Um país como a França não é um país liberal e é democrático, né? Um país como
A Suécia, que a gente falou agora há pouco, não é um país social-democrático, é democrático, né? A democracia é a liberdade de expressão, a sociedade tem essa liberdade para definir qual é uma maior ou menor intervenção do governo, só isso. Mas no resto está certo, perfeito. Mais alguém quer comentar? Posso continuar, então? Então, continuando aqui, voltando à aula. Então, o imposto pigoviano é isso, a ideia de, em vez de proibir, né, em vez de estabelecer cotas, estabelecer um custo social para quando a empresa, seja na produção, seja no consumo, gera uma externalidade negativa, né? Uma empresa ou o consumidor, né? Uma empresa lá de celulose, o consumidor de cigarro, o consumidor de álcool, né? São chamadas taxas pigovianas, ok? E no caso de externalidades positivas, seja na produção, né? Por exemplo, de alumínio, de floresta, né? De reflorestamento, seja na paisagem urbana, uma infinidade de externalidades negativas, né? Externalidades positivas, produção de mel, né? Seja, por exemplo, a gente consumir vacina, né? O que o governo de São Paulo está fazendo, pessoal? Lá o governo do Dória. Eu sei que tem muita política por trás, né? Mas ele faz certo, né? O governo americano, vamos esquecer o Dória, vamos esquecer Bolsonaro, vamos falar lá do governo americano. Ele não estimula o consumo de vacinas, não dá subsídio para as pessoas que vacinam, sei lá, passaporte para o metrô de Nova York de graça, dão até dinheiro, né? $500, $600 para o jovem, principalmente o jovem americano, vacinar, entendeu? Então, é uma forma de tu criar incentivos, né, subsídios, para quê? Porque a vacinação gera externalidades positivas. Tá claro? Perfeito. Professor, aproveitando, aqui no estado do Rio Grande do Sul, agora, eu não vou lembrar o município, mas eu me lembro do fato. Tem uma professorinha, no sentido não pejorativo, no sentido carinhoso, uma professorinha que ela deve ter sido sua aluna, porque ela usou para os adolescentes o ponto extra na média final para aqueles alunos que comprovasse a vacinação. Eu não gosto disso. Aí não sei se é minha aluna ou não, mas eu não faria isso, Luiz. Não posso estabelecer como regra, como meritocracia ou obrigatório. Tem uma questão cultural, por exemplo, tem uma questão até religiosa, tem pessoas que não vacinam por questões religiosas. Eu não sei se é o melhor caminho, ou seja, ela deu um ponto extra para quem vacinava isso. Perfeito. Aqui não era? Não. Quando eu digo professorinha, é da rede pública, mas é do interior do estado. Eu não. O que tu acha? Tu acha que está certo? Professor, eu antes de dizer o meu posicionamento, eu vou dizer o que a minha filha tem visto, porque ela trabalha na linha de frente, ali no Colégio Juninho. Vai o professor Ricardo, o Marcelo e o Luiz Henrique lá para se vacinar. Ela disse, pai, eu não sei como é que o professor Ricardo fica sabendo pelo rádio que tem a vacina Janssen. Aí fica uma fila interminável. Agora, se ele sabe que é a Coronavac, não aparece ninguém. Eu fico sentada a manhã ou a tarde toda. Bom, estamos fazendo aqui o quê? Uma seletividade de vacina. A vacina que eu entendo ser boa, eu vou. A que não entendo ser boa, eu não vou. Agora, a minha posição. Olha, professor, levando em consideração, eu já sou um homem de 65 anos, levando em consideração que muitos jovens, e aí eu estou falando por tabela da minha filha, que ela não está aqui para se defender, mas ela me contou isso. Pai, tem muitos jovens que não estão indo, não estão procurando. Eu diria assim, que se isso vai servir como motivação para que a população toda, 100%, venha se vacinar, eu acho válido. Tudo bem, eu respeito a tua opinião, mas não é assim que tu vai obrigar a população a vacinar. Eu acho que, assim como na questão do cigarro, né, não é proibindo o consumo de cigarro, foi uma conscientização, foi uma política de... Vocês estão enxergando ou só estão enxergando a minha agora?
A minha Está foto. aberta a apresentação. Estou enxergando. Estão enxergando a lâmina? Sim. Sim, senhor. Tá, né? O meu computador está com problema. Então, eu não sei, a minha opinião é um pouquinho diferente. Respeito, né? Mas acho que a simples, né, exclusão das pessoas não é o melhor caminho. Né? As pessoas têm que ser conscientizadas, né, da importância da vacina, né? E tu estabelecer uma discricionariedade por vacinar ou não vacinar, ainda mais numa questão que não, né, em sala de aula, de avaliação. Bom, respeito, mas não concordo. Fala, Mauro. Não, a respeito da vacina, o meu marido ele teve que comprovar, eu tirei foto da carteirinha dele para a empresa que ele tomou as vacinas. E o meu filho que está entregando o currículo, na hora de entregar o currículo, as pessoas estão perguntando para ele se ele tomou a primeira dose, que seja, né, da vacina. Bom, mas daí é um pouquinho diferente. Teu marido, por exemplo, trabalha numa empresa grande, com muitos funcionários, né? Não quer dizer que as empresas estão, como é que eu vou dizer assim, o fato de ele não vacinar gera impacto sobre terceiros. É tudo a ver com externalidades. No caso da criança... Vai excluir esse pessoal que não quer tomar vacina por algum motivo ou não pode por algum motivo. Essa porcentagem de pessoas já vai ficar de fora de um processo seletivo já, né? Pois aí como eu falei, até a empresa pode fazer isso, o setor público não pode fazer isso. Eu não poderia chegar a dizer aqui para vocês, olha, quem não está vacinado não pode assistir a aula do Ricardo, ou vai ter uma nota inferior aos outros. Não é correto isso, entendeu? Agora, no ambiente privado, no ambiente onde tu tem um conjunto de pessoas, né, trabalhando e que poderão sofrer o impacto de uma ou outra pessoa não vacinada, até se justifica. Embora, eu vou te falar, é discutível, tá? E tá aqui um cara que defende vacina, hein? Tá aqui um cara que é a favor da vacinação. Mas obrigatoriedade, não sei, sabe? Professor, o Luiz, que é advogado, não sei se ele está... Ele não está. Eu não sei se o Luiz está por dentro de algumas coisas que estão acontecendo agora, atualmente. Saiu na televisão uma reportagem, assim, dizendo que algumas pessoas que as empresas pegaram e pediram um comprovante de vacinação e não apresentaram por não querer se vacinar, essas pessoas foram mandadas embora por justa causa. Isso vai dar rolo. E aí, não, sim. Aí as pessoas entraram com recurso, né? Com recurso não se diz, né, Luiz? Me corrige, entraram com uma causa, sim. né? Sim, judicializaram, né? Entraram com uma ação. Só que o juiz está entendendo que a pessoa está colocando em risco as demais que estão trabalhando. Então, as pessoas estão perdendo a causa na justiça por causa disso. Então, se é certo ou não é... como eu digo, é uma questão cultural. Se tu botar um juiz americano, que tem uma visão diferente, uma visão de maior liberdade da pessoa tomar sua decisão individual, seguramente que o juiz vai ter uma outra... É uma questão de formação do juiz. Novamente, eu respeito muito a opinião e a visão. Eu sou um cara totalmente favorável à vacinação. Totalmente vacinado. Desde os 30 anos eu me vacino contra a gripe, entendeu? Então, assim, cada um. Mas eu acho que isso aí não é legal. Não é por aí. Eu acho que é como tu proibir... Tu imagina o seguinte, Maura. Então, dentro dessa lógica, a empresa do teu marido, a empresa poderia demitir por justa causa aqueles que fumam. Não é porque gera externalidades negativas. O que tu acha disso? Trancou, né? Fala, Luiz. É complicado isso. É complicado. Professor, é claro que o assunto ele é empolgante, ele é motivador, ele torna a sua aula muito interessante, no sentido que nós estamos discutindo assuntos contemporâneos, mas eu não vou entrar no mérito da discussão legal. O senhor já falou, a Maura já colocou, e são questões que
eu compartilho de ambos. Agora, na questão em si, não vem ao encontro do que nós falávamos no início, que o senhor colocou, da questão da máscara, que todos nós, isso aí nós concordamos, é unânime, que a vacina tem que ser irrestrita e geral, ponto. Mas a questão é, a questão da melhor ou pior vacina, ou aquela que não seja tão boa, não vai ao encontro da questão da máscara para que nós tenhamos uma aula presencial na UERJ. Veja, o senhor colocou assim, abre aspas, que o governo, inclusive, poderia subsidiar. Mas e essa máscara será uma máscara confiável ao ponto de nos permitir 5 dias, 6 dias na semana estarmos lá e essa máscara vai vencer a demanda dos alunos e vai estar disponível para todos nós? E aí, quando eu digo para todos nós, para a população em geral, não só alunos da UERJ. Ô Luiz, vou dar um exemplo. Com a questão da AIDS, a camisinha não está disponível para todos nós? Sim, senhor. Se eu for ali no posto de saúde, eu não tenho camisinha? Tem, sim, senhor. Por que a política pública de camisinha funciona e não pode funcionar de máscara? Porque a AIDS é um vírus que está sendo estudado desde 1981 e esse vírus que chamam ele de novo é questão de 3 anos atrás. Tá, mas máscara existe desde o século XVII. Exato. Mas e hoje em dia, se tu falar com um médico, tu tem essas máscaras. Eu não estou aqui com a máscara que eu uso, que eu falei com o médico, e toda vez que eu vou num lugar mais gente, com mais, né, com maior risco, eu uso essa máscara, que é um pouco mais cara, é verdade, né? Acho que eu paguei 20 pila pela máscara, né? Mas é uma máscara que me dá mais segurança. Eu acho que esse é o caminho, né? Não tem outro caminho que não seja esse, porque tem mais 2 anos de pandemia. Ano que vem, pessoal, tenho certeza que em março do ano que vem nós vamos, se a coisa continuar como está, em março do ano que vem eu vou estar conversando com vocês aqui no centro, onde eu moro, aqui perto, né? Porque já tenho uma notícia para vocês, nós não vamos ter mais aula lá em Viamão, nós vamos ter aula aqui no centro, ok? A partir de março do ano que vem, e eu vou estar de máscara e vocês vão estar de máscara. É isso. O que eu quero é que vocês estejam, que a gente tenha um comportamento adequado, que a gente use uma máscara realmente que proteja, né? E segue o baile. A vida, assim, vai mais 2 anos, até 3 anos, até a gente diminuir sensivelmente a circulação do vírus. Não eliminar é impossível. Fala. Já que o senhor trouxe o exemplo do HIV/AIDS, eu estava desenvolvendo um raciocínio, não só o tempo de estudo, mas naquele momento, e aí todos nós sabemos, principalmente as pessoas que estão mais próximas da minha idade, que naquele momento em que o vírus HIV ele foi disseminado na população, quando se sabia que uma determinada indivíduo A, tinha sido contaminado, era pior do que tuberculose. Passava-se quilômetros de distância, não pegava um talher que fosse essa pessoa, que entendia-se que esse vírus poderia ser transmitido até mesmo pelo objeto, pelo banheiro, por qualquer coisa. E será que amanhã depois, isso é uma pergunta que eu estou fazendo agora, será que amanhã depois essa máscara não vai ser também levada em consideração? Não precisa máscara, não é pela gotícula, não é pelo perdigoto. E aí... Mas, Luiz, sempre vai ter os negacionistas, sempre vai ter aqueles que vão achar que, né, que não é a melhor alternativa. Aí, novamente, né, é questão de educação, é questão de conhecimento, né? Tem muita gente que não usa camisinha para AIDS, né? Até hoje, né? Porque como é que os jovens dizem? É a mesma coisa que comer bala com embalagem, não é isso? Bom, nenhuma coisa nem outra eu vou poder opinar, porque faz muito tempo que eu não sei o que é isso, e bala com embalagem nunca comi. Não, mas então é isso, assim, Luiz, não tem, Luiz. Tem uma coisa chamada na economia, chamada análise custo-benefício. Né? Tu tem custos e benefícios associados a um comportamento, a uma decisão, entendeu?
quando tu tem custos e benefícios associados, tu tem que minimizar os custos e maximizar os benefícios. Evidentemente que, para mim, está mais do que claro. Eu acho que passado 1 ano e meio, a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu que vacina ele reduz a circulação, diminui o surgimento de variantes, diminui a taxa de mortalidade. A gente aprendeu que máscaras bem utilizadas, bem colocadas, né? Distanciamento, falar com uma distância menor, evitar de gritar, evitar de gerar perdigotos desnecessários, né? Manter um distanciamento, manter um isolamento, né? Principalmente para a população mais velha, né? Um cuidado maior. É um conjunto de coisas que faz o sucesso do controle. Não tem muito além disso. O resto tudo é perfume, entendeu? Não sei o quê, vamos fechar o país. Eu tenho uma discussão, tem um grupo aqui da UERJ, alguns professores e professoras definem que tem que fechar até o final do ano. Não tem sentido, não tem. Tá? Então, assim, novamente, respeito todas as posições, cada um aqui na aula pode falar o que quiser, pode falar como pensa, o que defende. Aqui na aula é super democrático, ninguém aqui é obrigado a aceitar a opinião do professor. Nem tu, nem qualquer um de vocês aí é obrigado a aceitar o professor. Mas o caminho é esse, não tem outro, na minha opinião. Professor, só para encerrar, eu compartilho a sua ideia, eu só fico me questionando, será que isso amanhã depois, mas aí já terá passado essa pandemia, e aí nós vamos olhar para trás, eu e o senhor e os nossos colegas, mas tudo aquilo que nós estudávamos na aula do professor Ricardo, naquele período, nós estávamos enganados. A comunidade científica estava enganada. Da mesma forma que se enganaram em relação ao vírus HIV. Bom, mas aí é a relação custo-benefício, Luiz. Faz parte, nós não temos certezas. Tu tem certeza quanto o que vai acontecer para ti no futuro? Não. Né? Não, senhor. Mas a vida é riscos, né? Algum risco tu tem que assumir na vida. É simples. São as externalidades. Não adianta, tu tem que assumir riscos. Claro, esses riscos eles têm que ser minimizados, mas existem, faz parte da vida, senão tu não sai de casa, não, sei lá. Tá? Perfeitamente. Fala, Márcia. A gente está aqui falando, eu estou cuidando do relógio faz mais de 5 minutos sobre a obrigatoriedade da máscara, né? E daí tu até citou assim, obrigatoriedade não, a conscientização, obrigatoriedade não, eu não posso obrigar, tem gente que se sente mal. Tem gente que tem enfisema pulmonar, tem gente que tem dificuldade para respirar com a máscara. Eu não posso obrigar. Eu sou meio... Na rua, por exemplo, não posso obrigar a pessoa a usar máscara. Eu estou falando sobre a obrigatoriedade da máscara, porque nós não entramos em locais, seja públicos ou privados, sem a máscara. Nós não pegamos um coletivo sem a máscara. Por isso que eu falo da obrigatoriedade da máscara. Né? Mas quando chega na questão da obrigatoriedade da vacina, e aí isso já se cria um monstro. Mas Márcia, tem diferença, né, Márcia? A vacina ela é emergencial, a vacina gera problemas, pode gerar problemas, não está garantido. A única vacina que foi aprovada realmente não em caráter emergencial foi a Pfizer. Eu não tomei a vacina Pfizer, eu tomei a Oxford, por exemplo. Então, assim, eu tenho que respeitar, embora eu não concorde, eu acho que na minha relação custo-benefício, o benefício de vacinar é muito maior do que o custo que pode determinar a vacina, e ela pode, infelizmente pode, entendeu? Mas se uma pessoa achar que o custo é maior do que o benefício, eu tenho vários colegas médicos, inclusive, que dizem o seguinte, olha, eu vacinei, mas o meu filho, que tem 18 anos, 19 anos, 20 anos, a minha filha, que tem 20 anos, super saudável, sem nenhum problema, sem nenhuma comorbidade, na minha relação custo-benefício, não vale a pena para ela vacinar. Sim, e eu concordo totalmente com esse pensamento. E aí, vai obrigar as pessoas a vacinar? Pois então, professor, nós, como indivíduos, a gente não pode obrigar ninguém. Até por tudo ser muito novo, mas a gente está vivendo uma sociedade, como tu mesmo falou assim, isso é emergencial e isso é o que a sociedade está podendo fazer nesse momento. Eu levantei essa questão só para causar mesmo, porque... Não, porque essa discussão é interessante. Se tu falar, por exemplo, com a professora Carla
com a professora Vânia, com professoras que têm uma visão diferente do professor, elas vão ser a favor da obrigatoriedade. E eu respeito a posição delas, né? Como psicólogas, como profissionais em saúde. Mas existe uma coisa na sociedade que a gente tem que equilibrar: o direito individual com o direito coletivo. O direito coletivo não pode sobrepor o direito individual, assim como o direito individual não pode sobrepor o direito coletivo. Há que ter um equilíbrio nessa relação de forças. Porque no momento que eu estabeleço o direito coletivo como superior ao direito individual, acabou a sociedade, alguém vai mandar na gente. Eu não quero que ninguém mande em mim. Não quero que ninguém mande em si. Está corretíssimo. Só que isso da mesma forma, quando eu estabeleço que o direito individual é supremo, eu estou esquecendo a questão coletiva. Estou esquecendo que eu vivo numa coletividade. A sociedade, é difícil esse equilíbrio? É muito difícil, mas a gente tem que estar constantemente discutindo esse equilíbrio entre o direito coletivo e o direito individual. Aqueles que defendem exclusivamente o direito coletivo estão completamente equivocados, estão querendo uma sociedade controlada, regulada, estabelecida por alguns, controlando outros, a maioria. Não quero isso para vocês, não quero isso para mim, não quero isso para meus filhos. Aqueles que defendem o direito individual como supremo também estão errados, também estão equivocados. Nós vivemos uma coletividade, nós vivemos num ambiente plural, onde tu tem pessoas que afetam o comportamento de uma pessoa, afeta a outra. A não ser que tu queira viver isolado ali numa ilha, ou no Alasca, ou sei lá onde, numa fazenda isolada. É diferente. Para mim, é essa a resposta. Fala, Márcia. Sim, é exatamente isso. É exatamente isso, professor. Mas eu acredito que essa questão, tanto das máscaras quanto das vacinas e da obrigatoriedade, a gente está recém aprendendo a conviver com isso. É o nosso primeiro momento de pandemia e de tantas outras coisas que vão vir. E eu trouxe esse assunto porque é um assunto que me preocupa. Como é que vai ser daqui para frente? Sabe? Uhum. E eu espero realmente que nós, como indivíduos e como sociedades, a gente consiga se organizar com respeito. Márcia, só desculpe, social. O Oriente novamente tem a resposta. O Oriente novamente tem a resposta. No Japão não é obrigatório o uso de máscara. Mas muito antes de existir a pandemia, no Japão, na China, em Hong Kong, em Coreia do Sul, não é obrigatório. Muito antes de existir qualquer pandemia, qualquer coronavírus, o que as pessoas faziam? As pessoas diziam o seguinte: puxa, eu estou gripado, eu vou entrar dentro do metrô, eu vou trabalhar na empresa com 50 funcionários lá dentro. Eu estou gripado, mas eu não estou com febre, nada, mas eu sei que eu posso passar o vírus. A resposta está aí, Márcia. Educação. Sim, bom senso. Educação, justamente. Educação, compreensão do coletivo, né? De que tu vive no coletivo, de que tu vive... Não é o governo impondo, não é o governo, não é o partido A, o partido B que vai dizer o que eu tenho que fazer. É o partido A, o partido B tem que dar educação para a população. Sim, tem que exatamente. Conscientizar a população, e a população, a partir do nível de formação que ela tiver, da compreensão de que ela vive numa sociedade, que ela vive no coletivo e que ela também tem liberdades individuais, ela vai ter um comportamento adequado que vai beneficiar todos. É simples. A gente está sempre procurando o caminho mais fácil. Esse é o grande problema. Tá? O problema é que nós procuramos o caminho mais fácil. O caminho mais fácil muitas vezes nos leva aonde levou 500 mil mortos, não sei o que, assim, tudo aquilo que a gente sabe que a gente está vendo. Sim, é cultural, né? E esperamos que a nossa cultura mude, que as pessoas estudem mais. Que nossa sociedade valorize a educação. A gente critica o governo A, o governo B, o governo C, mas nós, como sociedade, temos que mudar os valores. Né? Os nossos eleger representantes que valorizam a educação, que valorizam o conhecimento, que valorizam o comportamento coletivo, a compreensão quando eu digo valorizar o comportamento coletivo, não quero dizer que sejam autoritários, que determinem o que a gente deva e o que não deva. As pessoas confundem isso. Tá? Quando valorizar o comportamento coletivo é mostrar para a sociedade que a sociedade só vai avançar com ações coletivas, com benefícios coletivos, sem desrespeitar a vontade individual. Né? O problema é que a maior parte dos políticos entendem que a questão do coletivo é limitar as liberdades individuais. Não é assim.
Entendeu? Fala, Márcia. Não, perfeito, professor. É justamente esse o contexto. É isso aí. E oremos, né? Para que as coisas se estabeleçam de uma maneira. Oremos, vamos, como vocês são uma elite intelectual. Vocês, né, o professor já é mais velho, vocês são mais novos, vocês têm que mostrar isso para a sociedade, para os jovens, para o futuro. O que a gente quer? Que sociedade a gente quer? Uma sociedade totalitária de direita ou de esquerda? Não, eu não quero isso. Eu quero uma sociedade democrática, uma sociedade que pense no coletivo, que pense, que garanta as liberdades individuais, né, e que cresça, né, se desenvolva e gere benefícios e riquezas de forma, não de forma igualitária, isso não existe, riqueza igualitária, mas uma riqueza muito melhor distribuída que nós temos hoje. Fala, Luiz. Obrigado, professor. Concordo perfeitamente com o que o senhor falou. Eu só tenho uma coisa a acrescentar, que é que no ordenamento jurídico brasileiro, e tomara que continue assim, com essa democracia plena, é que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E nós temos os nossos representantes. Se a lei foi feita, todo o processo normal, passou pelo Congresso Nacional, foi sancionado, foi obedecido os prazos, é lei. Cumpra-se. Ponto. Obrigado, professor. Mas calma aí, eu também estou a favor disso, tá? Concordo contigo, vamos encerrar, porque a gente tem que continuar avançando aqui. Mas infelizmente, a lei é interpretativa, tá? A gente vê no Supremo, a gente vê nas outras instâncias, tá? Em vários casos aí que tu interpreta de acordo com o teu conhecimento, de acordo com o que tu entende que é certo ou errado, o juiz, né? O juiz tem essa liberdade, tem essa autonomia, né? É lógico que a obediência da lei é um princípio básico para um bom andamento da sociedade, né? O controle social. Que vive em harmonia. Exatamente. Mas que mesmo na obediência, que mesmo na questão da lei há uma interpretação, a gente sabe que tem. Tirando fora aí o globalismo judicial, né, professor? Tem toda essa questão ainda Bom, continuando aí para a gente avançar, tá? A aula tá boa, o debate tá bom, tem a ver com a nossa matéria, tá? Mas vamos avançando. Tudo isso aí, né, é uma discussão muito interessante, tá? Continuamos, então. Quantos que estão na sala aqui? Bom, eu fico controlando se a aula tá boa, não pelo número de alunos que entra e sai. Tem 13, não mudou muito, né? A nossa turma é pequena, né, pessoal? Mas são participativos e interessados, professor. Estão enxergando a minha lâmina ou não? Sim. Tá, então continuando. Então, o que eu tenho aqui? Então, a gente está vendo, internalizando a externalidade. A Laura falou, professor, tem a ver com como é que se diz, com o material que o professor mandou, com os exercícios. Exatamente, ó. Essa lâmina é fundamental para responder os exercícios da atividade 3, ó, internalizando a externalidade, a gente já falou, né? O que vai acontecer? Quando tu tem externalidade positiva, ó, o valor social é maior do que o valor privado, né? Então, a sociedade quer que produza mais do que do ponto de vista privado. Aqui a gente já falou também, né? Ó, vai ter uma produção maior do que, né? Tu não quer produzir 20, sei lá o que é vacina, você vai produzir 25 vacinas. Ó, esse é um exemplo bem anterior ao coronavírus, falava da gripe normal, tá? Então, externalidades, efeito da externalidade, resumo, externalidade, isso aqui a gente já viu, política de comando e controle, já vimos, taxas pigovianas, taxas corretivas, subsídio, falamos, né? Impostos corretivos versus regulamentos, né? Regulamento é aquilo que estabelece cotas, proibições, em alguns casos se justifica, em outros não, né? Regulamentos e proibições, né? Aqui tem diferentes empresas, têm diferentes custos de redução da poluição, por isso que os impostos são mais eficientes, tá? Se tu estabelece um imposto, por exemplo, para uma empresa eficiente, que vai, por exemplo, um imposto para emissão de poluentes, o que a empresa vai fazer? Se uma empresa eficiente do ponto de vista, né, de produção, no seu processo de produção lá do bem que ela gera, aquele imposto, ela vai dizer, olha, eu não vou pagar esse imposto.
é muito alto esse imposto corretivo, né, pela geração de poluição. O que eu vou fazer? Eu vou melhorar o meu processo de produção, eu vou colocar uma estação de tratamento de água, eu vou colocar um filtro para evitar a poluição do ar, né? Eu vou, no caso de uma empresa que gera poluição sonora, eu vou colocar paredes acústicas que produzem, porque isso aí vai ser o custo de colocar esses equipamentos, de colocar esses protetores, né, esses diminuidores das externalidades negativas, é menor do que o custo do imposto piguviano, do imposto corretivo. Então, a ideia do imposto piguviano é dizer o seguinte: eu não estou te proibindo de produzir, mas se tu quiser produzir do jeito que tu está produzindo, tu vai pagar um imposto pela externalidade negativa que tu gera, pela poluição que tu gera. Aí o administrador, né, da empresa vai reunir lá os seus pares e vai dizer: o que é melhor, a gente continuar poluindo e pagar esse imposto, ou melhorar o processo de produção, né, tornar mais eficiente, gerar menos externalidades negativas e, consequentemente, continuar produzindo o que a gente produz, porém, ao invés de pagar o imposto, pagar a instalação dos equipamentos, das estruturas, para reduzir essa externalidade negativa. Entenderam o que é o imposto corretivo? Ficou claro? Ficou claro, sim, professor. Tá, então, continuando. Impostos corretivos são melhores para o meio ambiente? Claro que são, né? Porque o imposto corretivo dá às empresas incentivo para continuar a reduzir a poluição, ou seja, tu cria mecanismos de incentivos, tu cria mecanismos que diz o seguinte: tu não vai parar de produzir, mas para continuar produzindo o que tu quer, tu vai ter que botar uma estação de tratamento da água, para colocar a água no rio, não uma água suja, mas uma água em condições de potabilidade, né, de ser potável. Tu vai botar lá um filtro na chaminé, né? Tu vai colocar um isolamento acústico para não gerar uma poluição sonora, né? Tu vai gerar, tu cria incentivos para que a empresa reduza a poluição sem reduzir a produção, tá? Tu cria incentivos para uma tecnologia mais limpa, né? Para que a empresa possa continuar produzindo sem um grande impacto social, sem um grande impacto ambiental. Em contraste, as empresas não têm incentivos para uma maior redução para além do nível especificado do regulamento. Se tu estabelecer uma norma, um regulamento, tu só pode poluir tanto, ou tu só pode produzir tanto, aí tu tá limitando a ação da empresa, tu tá limitando as possibilidades da empresa, né? Tu não está gerando incentivos. Tu está dizendo o seguinte: olha, não pode produzir, ou pode produzir isso, ou só pode emitir tanto de carbono. Então, a empresa fica muito mais limitada nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas decisões. Por isso que, via de regra, na maior parte das vezes, o imposto corretivo, o imposto piguviano para externalidades negativas é muito melhor que regulamentos. Então, aqui, exemplo de imposto corretivo. Quem é que pode ler para mim, que eu estou um pouco cansado na voz aí? Eu posso ler. Lê, Raul, faz favor. Aumenta o som só, lê mais alto só. Tá. Exemplo de imposto corretivo: imposto sobre gás. O imposto sobre o gás atinge 3 externalidades negativas. Congestionamento: quanto mais você dirige, mais você contribui para o congestionamento. Acidentes: veículos maiores causam mais danos em um acidente. Poluição: a queima de combustíveis fósseis produz gases de efeito estufa. Então, o que tu tem? Tu tem imposto corretivo sobre a gasolina, a gente paga um imposto claro sobre a gasolina já é cara, a gente paga um imposto também porque gera externalidades negativas. Quando tu dirige o teu carrinho, vou passear, tal, vou para o ergs de carro, tu tá gerando uma externalidade negativa, ao invés por exemplo, de ônibus, né, ou de trem, metrô, não tem o caso, mas ao invés de usar uma alternativa coletiva.
Então, veículos maiores causam mais danos, claro, evidente, né? Veículos maiores. Então, o imposto corretivo é justamente a ideia de cobrar mais daqueles que geram mais externalidades. Né? O que vai gerar o imposto corretivo? Em vez de ter um carro grande, um carro que consome muita gasolina, que queima muito combustível, que congestiona ainda mais as ruas, tu compra um carro pequeno. Tá? Evidentemente que o imposto corretivo gerou uma escolha para ti, gerou uma alternativa, né? E gerou um impacto menor social, né? Porque ele gerou incentivos para que tu adotasse, ao invés de ter um carro grande, usar o carro pequeno, ter um carro pequeno. Mas, se o imposto for maior, simplesmente o carro, até mesmo o carro pequeno, pode ser trocado pelo uso de uma mobilidade, né, de um transporte coletivo. Continua, Raul. Aprendizagem, atividade 2. Regulando baixas emissões. Acme e US Electric utilizam usinas a carvão. Cada um emite 40 toneladas de dióxido de enxofre por mês. Emissões totais 80 toneladas mês. Meta: reduzir emissões de SO2 em 25% para 60 toneladas mês. Custo de redução das emissões: $100 tonelada para a Acme, $200 tonelada para o USE. Opção política: 1. Regulando. Cada empresa deve reduzir as suas emissões de 25%, 10 toneladas. Sua tarefa: calcule o custo para cada empresa e o custo total em alcançar a meta com esta política. Desafio para vocês. Quem conseguir fazer esse exercício e me apresentar a aula que vem, tá? Ganha 1 ponto a mais na primeira prova. Aceitam o desafio? Mas apresentar... Aqui tem o resultado, né? Não devia... só se eu tirar, mas não vai dar. Observe o seguinte, tá? Deem uma olhada, isso aqui é muito... Eu gostaria que... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer outro exercício para vocês, e vocês vão fazer, e vai valer isso. Pode ser? Pode. Tá, então olha aqui o que acontece. Desafio aceito. Desafio aceito. Agora vocês estão ligados, né? Mas professor, desculpa, mas não vamos estar gerando aí uma exclusão? Não, quem fizer vai ganhar ponto. Mas e aquela professorinha? O senhor não disse isso? Sim, mas isso aqui não tem nada a ver com exclusão. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Não estou proibindo ninguém. Não, e quem não quiser não ganha ponto, é livre-arbítrio. Claro. Livre-arbítrio. Não tem essa de estabelecer quem entra, quem não entra aqui dentro. Foi exatamente a questão da professorinha. Eu pensei que eu estava trilhando o mesmo caminho, desculpa. Então, olha aqui, o que eu tenho? Olha que muito legal esse exercício. Tu tem o seguinte, a sociedade diz o seguinte: puxa, essas usinas de carvão geram dióxido de enxofre, SO2, ok? E quanto é que eles estão gerando de toneladas de dióxido de enxofre, Raul? É 80, as duas. Cada 40. Uma está gerando 40, né? Tá? 80. Isso aí esse é o ótimo privado ou o ótimo social? Privado. Qual é o ótimo social? Quantas toneladas? 60. 60 toneladas é o ótimo social, né? Isso. Tá. Quem é que é mais eficiente na redução das emissões? Quem é mais eficiente no processo de diminuir a dióxido de enxofre? A empresa ACME ou a empresa USE? É a ACME. Tá. E aí o que vai acontecer? Tá? O custo para cada empresa e o custo total para alcançar a meta. Essa é uma ótima pergunta para a prova, hein? Cada empresa deve reduzir quanto? 10 toneladas, concordam? Porque é 80, tem que reduzir para 60, não é isso? Então, cada empresa tem que reduzir 10. Tá? Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro, custo de redução das emissões da ACME, 100. Da USE, 200. Vamos primeiro para a ACME, 10 toneladas. Ela tem que reduzir, né? 100 por tonelada. Quanto é que é o custo para reduzir?
$1.000, R$1.000, não interessa aqui, tá claro? Sim. Já para use, a mesma quantidade de toneladas tem que ser de 2.000. Moral da história, tá? Se eu estabelecesse um imposto de 1.500 para reduzir essas 10 toneladas em cada empresa, seria vantajoso para a ACME? Não. Oi? Seria ou não seria vantajoso para a ACME se eu botasse 1.500? Pagar 1.500? Ah, não, daí sim, né? Ela vai ter um... E para outra? Para outra, não. É isso que o imposto corretivo faz. Eu vou colocar um exercício parecido para vocês. Se não for semana que vem, eu vou colocar na próxima lista, tá? Isso aqui é legal, gostei. Continua. Ó, isso aqui também é uma alternativa para controlar a poluição. Fala lá. Estão cansando ou podemos continuar um pouquinho mais? Dá para continuar? Oi? Podemos continuar, ou os colegas já... Tranquilo. Continua aí, professor. Toca a ficha. Então vamos lá. Lê para nós uma voz feminina, Márcia. Professor, eu estou no celular e a letra está muito pequenininha. Tá, Dessa vez eu não vou conseguir ler. Continua, Raul, então. Professor. Tá, vai lá, Mauro. Vai lá, Mauro. Licenças de poluição negociáveis. Inicialmente, a ACME e USE, ambos, emitem 40 toneladas de enxofre mês. Meta, reduzir emissões de enxofre para o total de 60 toneladas mês. O que acontece, Mauro? É a mesma coisa, tá? Antes, o que acontecia no exercício anterior? Ó, o que acontecia no exercício anterior? Cada uma tinha que reduzir 10 toneladas para chegar a 60, tá? O custo para reduzir da ACME era bem menor que da USE, concorda, Maura? Sim. Ou seja, a ACME vai ter um custo de 1.000 e a ACME teria um custo de 1.000 e a USE teria um custo de 2.000. O que vai acontecer agora? As duas têm que reduzir, mas de 80 para 60, tá? Porque cada uma emite 40. Só que agora tu pode fazer licença negociáveis de poluição, tu pode negociar entre elas, né? Uma pode vender poluição para outra. Vejamos, continua a leitura. Opção política 2. Licenças de poluição negociáveis. Emissão de 60 licenças permite cada uma das emissões de enxofre por tonelada. De 30 licenças para cada empresa, estabelecer mercado de licenças comerciais. Cada empresa pode usar todas as suas licenças de emissão de 30 toneladas. Pode emitir 30 toneladas e vender licenças restantes. Ou poder comprar licenças adicionais para emitir menos 30 toneladas. Maior que 30 toneladas. Menor que 30 e maior que 30. Então, o que acontece? A sociedade, através do Estado, diz o seguinte: olha, a gente não quer 80 toneladas de dióxido de carbono. Eu sei que a empresa 1 e a empresa 2, a ACME e a USE, cada uma produzem 40. O que a gente quer é uma meta de 60 toneladas. É isso que a sociedade aceita, 80 não. Só que a gente vai dizer o seguinte: eu sei que cada um de vocês tem custo para reduzir essa poluição diferente. Quem é que tem um custo maior? Quem é que tem um custo menor, Maura? Para reduzir a poluição? A gente viu na lâmina anterior. É a USE, né? E o menor é a CME. Então, eu vou estabelecer o seguinte: olha, eu vou dar licença para vocês. Vou dar 30 licenças para cada uma de vocês. E vocês vão negociar. Para nós não importa quem vai produzir mais, quem vai produzir menos poluição. O que a sociedade quer é 60 toneladas por mês. Como vocês vão negociar? Vocês vão definir quem vai comprar de quem. Quem vai comprar licença para emitir toneladas. Eu já sei quem vai ser. Vamos ver. Tá? Continua. Sua tarefa ali.
Sua tarefa: calcule o custo para atingir a meta. Caso a ACME utilize 20 permissões e venda 10 para os por $150 cada. Ó, observa o seguinte, tá? Vamos parar para pensar. Tu tem 60 de licença, 30 para cada um, não é isso, Maura? Sim. Tá? Aí a USE bate na porta, assim, da ACME, tá? E diz, olha, eu preciso comprar de ti. Tá? Eu gostaria de comprar 10 toneladas, 10 licenças de ti. Tá? Ou seja, quantas permissões a ACME vai usar? Ela tinha 30, vendeu 10. E a outra vai ter quanto? A outra 40. Vai ter 40. Só que a ACME diz o seguinte, eu estou te vendendo a licença para poluir, mas eu estou te cobrando. O meu custo é 100. Não era 100 na lâmina anterior da ACME? Sim. Eu vou te vender por 150. Será que vale a pena para a USE comprar por 150? Qual é o custo dela? O custo é 2.000, né? Não. Custo por tonelada. Ó, estou mostrando aqui na lâmina. 200. Quanto é que a ACME vai cobrar por tonelada? 150. Bom para a USE vender por comprar. A ACME vender por 150, ela está ganhando ou não? É bom para a ACME porque está ganhando, mas para a USE eu acho que não, né? É bom para as duas. É bom para as duas. Uma vai ganhar 50. Por quê? Porque o custo para reduzir era 100. Ela está vendendo por 150. É o caso da ACME. Já a USE vai continuar poluindo, vai poder poluir mais. Ao invés de ter que reduzir a um custo de 200, ela vai comprar o direito e vai pagar só 150. Cada uma ganhou 50 nessa jogada de negociação. Dá para entender ou não? Não está claro? Sim. Sim. Ou seja, o que vai acontecer? No momento que eu negocio a poluição, aquela que tem mais facilidade para reduzir a poluição vai dizer o seguinte, olha, eu não preciso de todas essas licenças. Tá? Eu não preciso de todas essas licenças. Eu só preciso de 20. A outra que tem mais dificuldade, que tem um custo maior para reduzir a poluição, vai dizer, não, eu preciso de mais licenças. Porque o meu custo para reduzir a poluição é muito caro, é o dobro da tua. O teu é 100, o meu é 200. Aí o empresário lá, o administrador da USE, vai bater na porta da ACME e vai dizer, vocês vendem licenças para nós? A gente precisa de 10. Aí a USE, a ACME vai dizer, o administrador vai dizer, não, pode até vender, só que a gente está vendendo a 150. Aí o administrador da USE vai pensar, putz, será que vale a pena ou não? Eu, para reduzir cada tonelada, eu pago 200, não é isso? E para comprar o direito de poluir, a licença, eu pago 150. Eu ganho ou não? O cara da USE vai ganhar? Sim. E o cara da ACME também vai ganhar? Sim. Sim. Ou seja, ambos ganham. Oi? Alô? Alguém quer falar? Não, a gente só está concordando. Oi? A gente só está concordando. Esse é um instrumento fundamental, chamada licenças negociáveis de poluição. Estabelece um mercado de poluição para negociar tipo crédito de carbono, tá? Que a gente vai ver mais à frente. O crédito de carbono é justamente isso, é a ideia de tu negociar crédito de carbono. O mundo, por exemplo, tem um limite para aguentar. Qual é o grande problema do carbono no mundo? É a camada de ozônio, né? Aquecimento, efeito estufa, não é isso? Não é isso, Mauro? Chamado efeito estufa, o carbono, né? Gera aquela... Tudo bem. Os cientistas já calcularam que existe um limite, né, de emissão de carbono.
Mais do que isso, tu vai dar derretimento das geleiras, tu vai dar problema climático, tá? O planeta não suporta. Aí vamos supor o seguinte, vamos supor que tem apenas dois vamos fazer uma hipótese simplificadora, tá? Tem China e Estados Unidos, tá? Que na verdade são os dois principais. E tu estabelece o seguinte, olha, o planeta suporta 1000 emissões de crédito de carbono. Tá? Não sei qual é a unidade de medida correta, tá? Mas tu suporta 1000 emissões de unidade de carbono. 500 é para os Estados Unidos, 500 é para a China. Vamos supor que a ONU decida isso, ok? O que pode fazer? Vamos supor que a China diga o seguinte, puxa, para mim eu preciso de mais licença. Aí ela bate lá na porta do Biden, lá o presidente chinês bate na porta, vamos negociar? Os Estados Unidos podem negociar? Não, eu negocio. A nossa sociedade é uma sociedade que quer menos poluição, que quer a geração de produção por uma energia mais limpa, e negocia. Tá? Vende 200, né? Aí fica 700 para a China e 300 para os Estados Unidos. O mundo fica preservado, não há o aquecimento global, porque o limite, independente do quanto eles negociem, eles vão negociar nessa quantidade, né? E é bom para todo mundo. A China ganha, porque vai conseguir produzir mais e poluir mais, mas vai pagar por isso, né? E os Estados Unidos vão produzir menos, mas em contrapartida vão ter, né, um menor impacto ambiental, tanto para si quanto para o aquecimento global. E vão ganhar com isso, porque vão vender a um preço mais caro do que a redução do custo da poluição. Isso é licença negociável de poluição. Isso eu peço novamente uma leitura. Vocês deem uma olhada na internet sobre crédito de carbono, negociações de crédito de carbono. É um outro assunto que vocês têm que entenderem, né? Como tu faz esse mercado de negociação de crédito de carbono? Como é que tu negocia a troca de poluição, né? Isso aí é basicamente licenças negociáveis de poluição, ou seja, tu negocia o direito de poluir. Isso é um conceito fundamental em economia do setor público, né? O direito de poluir, mas dentro de limites, né, que garanta a sustentabilidade ambiental. Fala. Quem quer falar? Alguém quer a palavra? Alô? Não, professora, foi o Luiz que colocou no chat que ele tinha que se retirar. Tá, não, tudo bem. Eu também eu tenho que atender aqui algumas questões. Nós vamos encerrar a aula agora, ok? Desculpa, não foi eu não, professor. Eu estou presente, estou atento. Não foi, não, eu tenho que encerrar a aula mesmo. Então, o que eu peço para vocês, tá? Terminem essas lâminas, são muito legais. Façam a leitura dessas lâminas. Façam a leitura ali do Mankio, daquele textinho que é curto, tá? Deem uma estudada sobre crédito de carbono, falem sobre crédito. Eu quero que amanhã, a aula que vem, a gente converse sobre crédito de carbono, como é que é esse mercado de negociação de crédito de carbono, tá? E aí, a aula que vem, a gente continua. E tentem fazer os exercícios, né? Porque tem muito exercício para fazer na tarefa 3. Fala, Luiz. A hipocrisia internacional, né? Compreendi o que o senhor falou, mas eu me lembro aqui a questão do protocolo de Quioto. Eu acho que foi lá por 2005, e aí ele entrou em vigência mesmo, acho que 7 anos depois. E agora, em 2021, a meio a uma pandemia de um vírus absolutamente desconhecido, que começou aos carros elétricos a chegar na América Latina. Quer dizer, é uma hipocrisia. Professor Ricardo, dá licença, posso poluir? Eu vou poluir, tá? Mas eu vou comprar uma licença para poluir, tá? O protocolo de Quioto faz parte dessa negociação dos créditos de carbono. E aí entra a teoria dos jogos para explicar, né, o comportamento dos países, o comportamento dos Estados Unidos, por que os Estados Unidos não assinou o protocolo de Quioto. A teoria dos jogos explica isso. É basicamente uma questão de benefícios e consequências. Como os americanos sabiam que o benefício de não assinar o protocolo de Quioto era muito maior do que as consequências que ele poderia ter, ele não assinou. E foi certo. Eu, se eu fosse presidente americano, também não assinaria.
as coisas mudaram, né? A China entrou, é um novo player e tal. Claro. Então, essa teoria dos jogos, hoje, a modelagem é diferente. Né? E a gente vai falar sobre teoria dos jogos e protocolo de Kyoto, aula que vem também. Me lembra disso, que é muito legal. Sim, senhor. Tá legal? Então, agradeço a atenção de vocês aí. Lembrando que a aula é gravada, vai estar disponibilizada para vocês aí no Moodle e no canal do professor. Perfeito. Bom dia. Obrigado pela atenção de todos. Bom dia a Uma todos. boa quinta-feira. Obrigada, bom dia para vocês. Tchau, tchau.